Deixa eu só a benção do meu computador reagir aqui. Pode Ele falou botar. que hoje é sábado, ele falou que queria trabalhar, não. Tudo certo já? Tudo, pode começar. Ok. Então, pessoal, bom dia de novo. Nós somos pessoas muito esforçadas, né, por estarmos aqui no meio de um semi-feriadão. Então, parabéns aí a todos os presentes. E caso vocês possam, eu gostaria que vocês tivessem aí do seu lado disponível caneta, papel. Se não, contem com a sua memória. Nossa aula de hoje vai ser focado naquela parte final da aula anterior, e onde a gente acabou não conseguindo escutar o áudio. E aí eu vi que o áudio estava baixo mesmo. Acabei vendo um tutorial para ver, né, como compartilhar, mas eu decidi não contar com previsões e vou fazer o seguinte. Eu não vou compartilhar a tela, eu vou compartilhar a tela agora, mas daqui a pouco eu vou ler algo e vocês vão escutar. Todas as vezes que a gente faz esse estudo de caso e tal, geralmente a gente acaba compartilhando o texto na íntegra, né? E aí fica um treino, mas é um treino ainda baseado na escrita, né? O que eu queria trazer para vocês era um treino baseado na escuta. Então eu gostaria que vocês, dessa vez, prestassem atenção, né? Aprimorassem essa coleta de informação não por escrita, mas pela escuta, porque vocês vão, né, usar esse sentido na sessão, no atendimento, já usam também, e é muito mais a escuta do que a leitura. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês a questão do que nós podemos fazer com o nosso plano de ação, o desenvolvimento de atividades, a programação das atividades baseado na ativação comportamental. E, né, essa aula rápida, ela vai basear ali no conteúdo dos capítulos, acho que os 6, do 6 ao 9. Então a gente vai pegar o 6 ao 9, colocar nesse estudo de caso, tentar ver aí como anda a nossa criatividade. Certo? Então, deixa eu compartilhar aqui o meu slide com vocês. Estou um pouquinho resfriado, mas normal, é sinusite. Vamos lá, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ok. Sim. Então, gente, vamos falar de coleta, de planejamento e da execução, né, dos dados que são dispostos para a gente através da fala do nosso paciente. Aí eu vou fazer o quê? Vou simular, eu vou ser o paciente de vocês, e aí vocês vão coletar alguns dados. Na aula passada, eu mostrei para vocês o formulário, né, da conceitualização do caso, com a queixa, com a demanda e tal, a estrutura certinha. Hoje, a gente já vai coletar. E aí, seria interessante se eu pudesse um dia corrigir, né, as atividades de vocês, até para disponibilizar alguma orientação, algo do tipo, mas vamos ver como a gente vai fazer. Mas o importante aqui, né, é a parte do nosso treino. E aí, galera, na execução do nosso trabalho, nós devemos elaborar um plano de tratamento. E aí nós também devemos colocar esse plano de tratamento, né, em prática. E aí esse plano de tratamento ele se dá tanto em sessão quanto nas atividades semanais, que hoje é denominado como plano de ação. E aí a gente vai ter esses dois eixos. O que a gente faz em sessão, beleza. E aí, o que a gente põe, né, a pessoa ali para estar fazendo além das sessões. E por que se deve fazer?
Eu creio que todos vocês, né, nenhum aí é marinheiro de primeira viagem, eu acho, vocês já sabem, né, da importância da praticar o plano de ação para além da sessão, e também que há uma justificativa, né, que a gente tem que fazer o cliente entender que aquilo é importante para que haja realmente uma construção de habilidades que antes ele talvez não tinha ou eram pobres, mas que através desses treinos, desses planos de ações sendo executados, a pessoa vai criando as habilidades terapêuticas que tanto a TCC se propõe, né, a fazer com o seu cliente ao decorrer do tratamento. E aí, nossa conceitualização, ela ela está dividida aqui, gente, de uma forma muito simples, mas existem outras conceitualizações que são mais, como eu posso dizer, complexas, né, digamos assim. Fatores longitudinais, por exemplo, é um termo que não está aqui, mas que também é um critério dentro dos nossos relatórios, né, da nossa construção de relatórios do atendimento. Efeitos longitudinais, e por aí vai. Tem vários outros fatores, mas vamos nos atentar a esses mais básicos, que são, né, deixa eu dar um zoom aqui. Opa, deu um zoom no lugar errado. Loucura. Deixa eu botar para apresentar aqui. Nós temos a nossa hipótese diagnóstica, temos a nossa queixa, demanda, os dados relevantes da infância. Então a gente vai usar isso daqui, certo? E aí eu vou. Quem quiser tirar uma fotinha, porque eu vou tirar dessa tela e vou para o texto daqui a pouquinho. Então, se vocês quiserem tirar a foto, tirar um print da tela. Tiraram? Já sim. Tá bom, vou passar para o próximo, para a gente já ir para interpretação, leitura. Hoje eu não pretendo fazer uma aula muito grande, não, tá, gente? Vamos só para o treino mesmo e descansar, quem puder. Então, as considerações, né, a se ter no plano de tratamento e na programação das atividades. O que é que eu devo considerar? Eu devo considerar como é um dia comum na vida do meu paciente. Eu devo considerar também as atividades que ele está evitando fazer, quais as atividades que ele faz que prejudica o seu quadro, além da própria inatividade, quando há inatividade, quais atividades a serem implementadas que têm relação com as aspirações do meu paciente. Todo mundo sabe o que significa esse termo, aspirações? Aspiração como sinônimo de propósito, de desejo, de vontade, por aí vai. Qual o provável nível da motivação para cada atividade? Porque tem atividade que a pessoa está bem motivada a fazer, e tem atividade que ela não está motivada. E quando ela não está motivada a fazer, geralmente a gente precisa procurar cognições que atrapalham a execução dessa atividade. Não vai dar certo, não consigo, isso é muito difícil, isso não vai adiantar, já tentei outras vezes, né? Esses são tipos de cognições que atrapalham e que diminuem a motivação para essa execução. Como introduzir, né, também atividades que envolvam os aspectos de domínio e prazer da pessoa. Domínio, prazer, conexão, são três eixos aí que a gente tenta trabalhar com o cliente. Vocês conseguem lembrar o que significam esses termos? Domínio, conexão, prazer. Que tipo de atividades são essas? Alguém quer trazer um exemplo antes da gente ir pro caso? Não?
Ninguém. Ok. Então Essa a gente. questão de domínio, conexão e prazer, você se refere por exemplo, no caso de domínio, às atividades que ele tem mais domínio para realizar, e essa questão da conexão são pessoas que ele tem maior conexão, atividades que ele tem maior conexão, situações, tarefas. Exatamente. O próprio nome já diz, né? São atividades que ele sente prazer em fazer, ambientes que ele sente prazer em estar, situações em que ele sente prazer em permanecer. Seria mais ou menos essas situações? Exatamente. Por exemplo, é, questão né, do domínio. Você estudando, e aí você está chegando no fim do semestre, você está sobrecarregado, você deixou algumas atividades, né, para trás, você não se sente assim, nossa, parece que eu estou fazendo tudo nas coxas, né, por assim dizer. E aí, essa sensação de estou fazendo tudo aperreado, nas coxas, rápido, de qualquer jeito, você fica pensando assim, poxa, eu poderia estar me dedicando mais. Eu poderia estar fazendo isso melhor. E eu não tô conseguindo. Estou me sentindo tão atordoado, tão sufocado, tão cobrado, que nada que eu estou fazendo está sendo bom o suficiente. Esse pensamento, nada que eu estou fazendo está sendo bom o suficiente. Você acha que essa pessoa que tem esse tipo de raciocínio, de cognição, está tendo uma perspectiva de domínio eficaz ou de ineficácia? Ineficácia por causa do pensamento dele, né? O pensamento dele está distorcido, né? Exatamente. Então, o domínio ele está ligado a essa capacidade que eu tenho de fazer coisas, né? Eu consigo tirar o lixo, jogar o lixo, não deixo minha casa bagunçada, né? Eu estou arrumando o meu quarto, a minha cama, e aí essas atividades que fazem você fazer coisas e prestar atenção, poxa, eu sou capaz disso. Sou capaz de manter minha casa arrumada. Eu sou capaz de manter minhas atividades da faculdade em ordem. Isso é trabalhar o domínio, né? Fazer a pessoa perceber e se sentir capaz de alguma coisa, de alguma tarefa. Realizar o seu trabalho, suas demandas. Prazer, como já diz a palavra, vocês já entenderam. Conexão tem a ver justamente com se conectar a alguém ou a alguma coisa, né? E aí, por exemplo, quando você trabalha a ativação comportamental e você sugere a pessoa, você tem pet? Que tal você sair com o seu cachorro, ir numa praça para correr um pouco com ele, deixar ele, né, andar pelo gramado, um pouco de terra, né, passar um momento bacana com o seu pet. Isso aí já é uma atividade de conexão. Sair com os amigos, né? Você faz tempo que não sai com os amigos, sempre está indisposto, e aí eu vou trabalhar para ele aceitar um convite para sair. Estou trabalhando aspectos de conexão. Prazer também, né? Mas muito mais conexão, né? Se conectar a algo ou a alguém. E aí, a gente vai seguindo e nós temos a nossa tabelinha, né? Isso aqui é muito importante, mas vai ter alguns casos que vocês não vão precisar usar essa tabelinha aqui. Porém, entender, né, das atividades cotidianas do meu paciente é fundamental para qualquer plano de intervenção que eu possa implementar em cooperação com ele, né, e sempre em cooperação, né? Nosso paciente, nosso cliente, ele não é um ser passivo, ele é parte integral e ativa do próprio processo terapêutico dele. Temos essa tabelinha, já já a gente volta aí. Isso ajuda muito também a gente definir tarefas, definir um plano de tratamento, o que fazer, o que não fazer, como fazer, né? Que é definir aí, separar o que a pessoa consegue fazer e se sente bem com aquilo que ela consegue fazer, o que a pessoa faz e acaba se sentindo
né? Não tão bem assim, ruim, péssimo, depende da nomenclatura que a pessoa vai usar. Inclusive, esse próprio quadro aqui, ele pode alterar a partir do próprio vocabulário do seu paciente, né? Não precisa ser necessariamente coisas que fazem eu me sentir melhor, coisas que fazem eu me sentir pior. Você pode adaptar. Quando é adolescente, por exemplo, né, sei lá, coisas que fazem eu sair da bad, coisas que me mantêm na bad. Né? Você adapta de acordo com a linguagem do seu público-alvo. Então, por que devemos justificar ao cliente sobre o que será proposto nas intervenções? Tanto plano de ação, quanto ativação comportamental, ou qualquer outra coisa que a gente vai fazer. Alguém pode me dar essa resposta? Repete a pergunta, Max. Por que devemos justificar ao cliente sobre o que será proposto nas intervenções? Porque a nossa, principalmente na TCC, é uma relação colaborativa, né? Aonde o paciente ele faz parte do processo. Uhum. Então, tudo que a gente vai fazer para o paciente, a gente faz com o consentimento e com a ciência dele. Então, desde a estruturação de caso, desde os próximos passos a seguir, as demandas que ele quer trabalhar primeiro, isso tudo a gente faz com a participação dele, né? Por ser uma colaboração, por ser uma tá me fugindo a palavra, por ser uma relação colaborativa, né? Yes, exatamente. E aí, quando a gente faz o paciente entender, olha assim, aqui você vai aprender coisas. Essas coisas vão servir para aplicar no seu dia a dia, na sua vida. Nosso tratamento, ele vai acabar em algum momento. A gente vai, com certeza, se ver esporadicamente, mas ele vai acabar em algum momento. E principalmente com a frequência que a gente está tendo hoje, uma vez na semana. Só que para que a gente possa dar esse grande intervalo de tempo entre as sessões e se encontrar só uma vez no mês, uma vez a cada 3 meses, você precisa se armar, você precisa se equipar de habilidades para enfrentar coisas que vão continuar acontecendo na sua vida. Os problemas ainda vão continuar surgindo, as adversidades. Você, em algum momento ou outro, vai se sentir ansioso e triste, porque faz parte, é um sentimento humano, e você está à mercê disso. Porém, o que a gente vai aprender aqui, você vai conseguir usar no seu dia a dia. E aí, as coisas que antes te abalavam de uma determinada forma, com uma intensidade, já não vão te atingir na mesma proporção. Então, se você fizer aquilo que a gente está se propondo aqui a construir juntos, se você executar os planos de ações, você vai aprender mais rápido, você vai reagir mais rápido e você vai se sentir melhor e sem ter que recorrer todas as vezes, em qualquer problema, ao psicólogo. Então, você apresenta essa justificativa e você também trabalha com as aspirações do seu cliente. Tudo que o seu cliente quer é melhorar. Tudo que o seu cliente quer é não sentir dor, né? É evitar a dor, muitas das vezes. Alguns vão entender que, não tem como se evitar, mas eu posso trabalhar a minha reação diante da minha dor. E aí, você vai fazer ele pensar nas aspirações dele. Nossa, como eu quero melhorar, eu quero aprender isso daqui. Eu não quero ficar depressivo para sempre. Então, eu vou fazer isso daqui porque eu quero me sentir bem de alguma forma. Então, você vai trabalhar a justificativa e toda essa implementação de algo a se fazer, sempre trazendo uma relação muito direta com as aspirações do seu paciente. Eu não quero ficar mais ansioso como eu era antes. Eu passava mal, eu tinha que ir embora para casa, às vezes para o hospital. As pessoas ficam me achando uma pessoa fraca, fresca, e eu não quero mais isso. Então, olha, vamos trabalhar resposta de pensamento, vamos trabalhar regulação emocional, técnicas de aceitação, né? E aí, inclusive, a aceitação é uma das coisas que mais surpreende uma pessoa que está passando por um processo de dor, de ansiedade, né? Mas como eu vim para cá para fugir disso, para sanar isso? Você está me falando para aceitar isso?
E aí a gente trabalha, né? Olha, não, a gente vai primeiro trabalhar a aceitação, depois a gente modifica, depois a gente muda. Primeiro você compreende isso daqui, você não repudia, e aí eu vou, né, ensinar as relações de causa e efeito. Olha, quando você tenta reprimir a ansiedade, o que acontece? Né? Ah, fica pior. Eu fico, né, mais ansioso ainda, mais ansiosa. E aí a gente vai, né, juntamente trabalhando com a psicoeducação, o convencimento, as aspirações, tudo para esse engajamento. E aí são um dos fatores, né, dentro de qualquer coisa que a gente vai fazer, seja em sessão ou dentro do plano de ação. Se o paciente está engajado, para estar engajado precisa de quê? O seu plano está adaptado? Que eu posso fazer para adaptar um plano de ação, uma atividade, uma intervenção para o paciente? Quais processos eu posso ter, né, de raciocínio, de compreensão, para que eu possa dizer assim, ah, estou adaptando isso para o meu cliente. Isso é uma adaptação para o meu cliente. Ah, tal coisa que eu faço ou falo é uma coisa em prol do engajamento do meu cliente. Então, tudo isso é importante. E aí, para a gente trabalhar, né, deixa eu ver o que tem mais aqui. Os itens do plano de ação. Aí a gente tem anotações que a gente vai fazer, que é cartão de enfrentamento, né? Meio que eu já trabalhei isso lá na sessão passada, de ideias a se fazer com o seu paciente desde a primeira sessão. Monitorar os pensamentos automáticos, avaliar e responder os pensamentos, realizar experimentos comportamentais, né? Que tal se você fizer isso? Vamos experimentar fazer tal coisa? Quando isso acontecer, que tal se? O que você acha disso? Então, desprender-se dos pensamentos, né? Como uma disfusão, digamos assim, né? Um afastamento, uma análise a partir de outro ângulo. Se fosse com outra pessoa, né? Se você tivesse um amigo que estivesse passando exatamente a mesma coisa e você não, como você poderia ajudar? Qual seria a sua orientação para esse amigo? Então, é, né, uma forma de se desprender desses pensamentos também, né, que é olhar outro ângulo, analisar de outra forma. Oi, Eu usei essa técnica que você está acabando de comentar na minha sessão da semana passada. como É foi? muito boa porque ela ajuda a pessoa a enxergar pelo ponto de vista do lado de fora, né? Às vezes, quando a pessoa, às vezes, ela olha para si mesma, ela não consegue enxergar aquilo que ela enxergaria como se ela estivesse fazendo por outra pessoa. Então, eu fiz exatamente isso que você falou. Eu pedi ela para poder, tipo assim, se fosse um amigo dela que estivesse passando pela mesma situação, como ela aconselharia? Aí ela aconselhou da forma como eu queria. Eu falei, tá vendo? Esse é um conselho que você pode pegar para você mesmo. Olha só, É que muito bom. bom. Sim. Porque muita gente fica numa atitude de fuga e esquiva, né, da sua situação, das suas emoções. Então, quando você traz ali a ideia de outra pessoa, aí a pessoa processa mais fácil, a pessoa pode tatear mais fácil as suas experiências, né? Então, ajuda demais. Implementar passos em direção aos objetos. Só um minutinho. Eu queria, né, como eu posso implementar passos em direção aos objetivos? Eu queria ser mais independente. Independente como? Vamos trabalhar objetivos, vamos trabalhar aspirações. O que seria, né, ser mais independente para você? Você vai construir o imaginário, o cenário de independência dela. Não, independência para mim é poder ir no cinema sozinho, sentar num bar ou fazer uma viagem sozinho, mas não me sinto capaz. Então você vai identificar, é claro, os pensamentos envolvidos nisso, os erros cognitivos, e vai trabalhar aí uma digamos assim, uma escada, né? Um pequeno degrau, e você alcança outro, depois outro, sempre a partir do degrau menor sendo galgado. Que vamos supor assim, a pessoa quer viajar sozinha, só que ela já ainda faz um monte de coisas que poderia ser feito só, mas ela também não se vê fazendo só. Ir no mercado fazer compra.
Aí a pessoa, né, a gente vai trabalhar, e que tal você, dessa vez, no mercado, pagar uma conta, fazer tal coisa, sozinho. Então você vai aproximando, né, essas ações do comportamento que é o alvo daquele paciente. Até a pessoa um dia conseguir viajar só, fazer um passeio sozinha, e ir, sei lá, em Caldas Novas sozinha, né, porque a pessoa quer autonomia, faz parte da aspiração, se fizer. Então você vai usar situações que sejam mais fáceis de ser realizadas e depois você parte para as mais complexas. Engajar-se em atividades para melhorar o afeto, listar créditos, isso é muito importante quando a pessoa está com um humor muito deprimido, né? A gente sabe que quando a pessoa está com humor deprimido, um dos principais erros cognitivos é a desconsideração de aspectos positivos, visão de túnel, né? Raciocínio emocional. Então, assim, isso acaba prejudicando muito. Né? Então, a pessoa faz alguma coisa, mas não está se sentindo bem, por não se sentir bem, ela acaba achando que aquela coisa não foi bem. Ela está lendo a realidade dela a partir daquilo que ela está sentindo, não a partir dos fatos. Então, você vai trabalhar ali, vamos analisar o que aconteceu, vamos trabalhar evidências, não somente as emoções, que também devem ser muito validadas, emoções sempre muito bem validadas, tá, gente? E aí a gente vai trabalhar, olha, você fez isso durante a semana, né? E para isso também é importante isso daqui, né? Você saber o que a pessoa está fazendo. Ah, eu acordo sempre meio-dia e sempre indisposto a fazer minhas coisas, demoro muito, procrastino muito. Aí você viu como é que estava na atualização, né, a semana da pessoa, e de repente a pessoa acordou uma hora mais cedo para fazer as coisas. Em vez de meio-dia, acordou às 11. Ainda é tarde, né? Não tá legal. Mas já foi um avanço. Que tal você se parabenizar por ter conseguido acordar uma hora mais cedo? Você não acordou 8 como é o seu objetivo, começar a acordar 8, mas você já acordou mais cedo que o habitual. Isso não é algo a se parabenizar? Então, essa listagem de crédito, tanto em sessão quanto como plano de ação. Praticar habilidades comportamentais, engajar-se em biblioterapia e preparar-se para a próxima sessão da terapia. São itens de planos de ação. Preparar-se para a próxima sessão. Ah, o que foi importante na minha semana que eu devo citar, não posso deixar de fora lá da minha terapia. A biblioterapia deve ser uma coisa que você começa devagar, analisa o grau de instrução da pessoa, porque vai que a pessoa não tem uma boa leitura, vai que a pessoa tem problema de vista, se cansa durante uma leitura. Então, assim, e por mais que a pessoa diga, né, já aconteceu comigo. Você tem hábito de ler? Ah, tenho, eu gosto de ler e tal. E aí eu fui, então, que tal ler sobre esse livro aqui? E aí a pessoa foi e não leu. Então, assim, nem sempre quando a pessoa gosta de ler, ela vai ler. Então é melhor você analisar aí bem qual material que você está dando, a quantidade desse material, o volume, né, de informações, de páginas desse material que a pessoa vai ler. Você pode começar primeiro a ler trechos em sessões, né? Eu já fiz isso. Vi que numa indicação de livro, o paciente não leu. Deixei algumas semanas e aí eu peguei e comecei a ler trechos que eu julgava muito importantes e atrativos na sessão. Separava aí 10 minutos para ler com a pessoa e lia, né? E aí isso já ajuda muito. Alguns vão usar esse momento para se interessar mais pela leitura, para se engajar mais. Outros não vão ter o mesmo grau de engajamento. Então aí vai variar de pessoa para pessoa, por mais que a pessoa tenha hábito de leitura. E aí, galera, os bons planos de ações oferecem aos clientes a oportunidade de tirar as conclusões positivas sobre as suas experiências, sobre si mesmo, educar-se, coletar dados, avaliar e modificar, ou desprender-se, né, das suas cognições, praticar habilidades cognitivas e comportamentais, experimentar novos comportamentos. E além do fazer, é muito importante na revisão da sessão seguinte, né, depois do plano de ação que foi feito, você entender e fazer a pessoa entender também
como de fato ela se sentiu, principalmente na inativação comportamental ou na ansiedade. Uh, como você se sentiu fazendo isso daqui? Como foi para você? Aí você já vai avaliar os pensamentos automáticos que surgem. Por exemplo, eu acho que eu não vou dar conta, não. Acho que eu vou deixar isso aqui para depois. Ou então, eu acho que eu não entendi direito. Então, assim, tenta ver, quando você instruir também, né, que tipo de recepção, né, aquela sua sugestão, aquela sua instrução para a semana teve. Então, essas avaliações do pré, durante e pós, né, e como você se sentiu depois disso? Você acha que em algum nível isso que você fez durante a semana te beneficiou? E aí é importante, né, saber, foi 5%, como aconteceu numa sessão ontem. A pessoa estava querendo ser, né, um pouco mais feliz. E aí, olha, você fez tal coisa, você disse que estava se sentindo bem, ainda percebo você um pouco assim, você parece que não está tão afim, né, de fazer tudo isso que você fez. Mas em algum nível, você acha que isso te ajudou? Sei lá, aí dei exemplo. Vamos supor que 1%, 5% de 0 a 100. Ela, sim, eu me senti um pouquinho bem. Pois é, antes você achava que você não ia dar conta de fazer isso. E agora você está me dizendo que se sentiu 5% bem. Será que você, ao longo de alguma outra tentativa, vai se sentir 10%, 20%? Porque antes você achava que ia se sentir 5% bem fazendo isso? Não. Então, será que não tem mais porcentagem aí para a gente elevar esse grau de satisfação, de bem-estar? Para a pessoa lembrar, antes eu tinha cognições assim. E aí isso não me fazia tentar. Agora eu estou tentando, estou me sentindo um pouco bem. Então, fazer a pessoa perceber o mínimo de efeito possível que aquela intervenção teve. Isso já é muito importante. E aí, para construir o plano de ação e tal, é muito importante a gente ver os objetivos do meu cliente na sessão. Objetivos, pega essa palavra, porque a gente vai coletar esses dados agora. Os valores, que são as coisas que moldam as nossas ações, nossos comportamentos e as nossas reações, né? A forma como eu deveria ser, digamos assim, o nosso ideal de ser, nosso ideal de self. E as nossas aspirações, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero para minha vida, né? E aí, gente, para que a gente possa saber quais os objetivos dos nossos clientes, nós podemos perguntar: como você se vê daqui 6 meses, quando a terapia tiver terminado? O processo terapêutico te ajudaria em quê? O que você espera superar aqui? O que você espera aprender aqui na terapia? Aí ele vai respondendo e essas respostas vão trazendo à tona esses objetivos do meu paciente. Das coisas que você poderia aprender, o que você imagina que seria aprendido aqui? Então, eu queria saber lidar melhor com os meus filhos. Meus filhos, eles são muito levados, parece que não me obedecem, eu não tenho autoridade. Toda vez que eu tento fazer alguma coisa também, eles não têm disponibilidade para passar um tempo comigo. Então, né, o que você poderia aprender que te ajudaria aqui, nessa situação? Eu acho que eu poderia, sei lá, fazer coisas que os atraíssem mais. Um objetivo. Então, nessas perguntinhas, vocês já acham esses 3 requisitos, né, que são importantes para o nosso plano de ação. Objetivos do cliente, os valores dele e as aspirações. Para os valores, o que é importante para você e para os outros não são? E aí, com essa pergunta, você consegue descobrir, né, quais são os valores do meu cliente. O que você considera importante que você vê que os outros nem tanto? Seu esposo, seu namorado, suas namoradas, sua mãe, né? O que para você é imprescindível ter? O que as pessoas devem ter como importante em sua vida?
sabe? E aí, com isso, ajuda a descobrir, né? E aí, uh, deixa eu ver aqui para a gente passar. Para um plano de ação executável, a gente deve encorajar o meu paciente, né, a definir junto comigo o plano de ação, a ter ideias, a pensar no que seria bom e o que não seria bom. Nós devemos aumentar a adesão e nós devemos adaptar, como eu falei anteriormente. Então, como eu encorajo o meu paciente, né? O que gostaria de fazer nessa semana? Perguntar para ele. O que você acha bom? O que você acha produtivo e benéfico para você? Você tem alguma ideia? Né? Você pode começar. Antes de eu falar da minha sugestão, eu queria te ouvir. Você tem alguma ideia a respeito do que te ajudaria essa semana? O que poderia fazer se você começar a ficar desconfortável, ansioso, deprimido durante o exercício, durante a execução? Né? A gente já vai prevenindo, né, algumas barreiras na execução. Caso você não se sinta bem para executar essa tarefa, o que você poderia fazer? O que poderá impedir você? Vamos pensar no que te atrapalharia? Né? Falta de tempo, falta de privacidade. Aí a gente já vai trabalhando, né, as soluções para esses empecilhos também. E o aumento de adesão? Né? Adaptação do plano de ação, fornecer ou identificar justificativa, que a gente já conversou anteriormente, agorinha, sobre justificativa. Defina também colaborativamente. O que mais? Elaborar coisas fáceis, né? A gente aumenta a adesão mostrando que, olha, isso aqui não é tão difícil, né? Você imagina que é difícil e o porquê que é difícil. Tá, já que é muito difícil, vamos tentar algo mais fácil? E aí a gente aumenta a probabilidade de ser executado. Forneça instruções explícitas. Inicie, se possível, a coisa lá na sessão. E isso aumenta a chance da pessoa fazer depois. Defina lembretes. É imprescindível não esquecer. Como você vai lembrar disso? O que te ajudaria a não esquecer desse compromisso aqui que você fez? E peça para imaginar concluindo. Ah, ok, você quer sair, andar num parque, correr, mas não consegue. Imagina se você fosse. Qual parque seria? Deixa a pessoa imaginar. Imagina que você correu, que você foi. Depois que você tivesse ido, como você acha que você ia se sentir? Depois de ter corrido, depois de ter dado, sei lá, 2 voltas no parque. Quais emoções você talvez teria sentido? Talvez terá sentido. Adaptação. Então, nós devemos adaptar de acordo com as aspirações, os objetivos, pontos fortes e recursos da pessoa, as habilidades de leitura, escrita, habilidades intelectuais. Devemos trabalhar também suas preferências. Esses dias eu estava trabalhando com uma adolescente para trabalhar mais a questão de autonomia e de não tão dependência assim de telas. E aí, durante a conversa, ele falou como foi a experiência dele no fim de semana, num lugar onde não tinha internet, falou o que ele fez, falou que no começo, né, ele teve alguns pensamentos e tal, evidenciamos, olha, tá vendo? Isso aí é pensamento automático. Né? Quais as emoções que você teve? Ah, eu me senti irritado, desconfortável e tal. E como foi para você quando você começou a brincar? Né? A sair para pescar no lago, brincar de futebol, jogar baralho, dominó, né? Ajudar na carne assada, fazer o fogo. E aí ele tirou boas conclusões das experiências. Ok, mas você está vendo que antes você não queria ter passado por essas experiências, você queria que tivesse internet, e aí não teve, você passou por um leve momento de desconforto e depois você começou a ver os benefícios de não estar tão conectado assim. Foi ruim ou foi bom seu final de semana? Foi bom. Você viveria esses finais de semana outras vezes? Sim. Tá. Mas aí o que eu percebo de você é a falta de coragem de ser ativo nessas questões. O que me parece é que você reage muito bem às circunstâncias, mas como algo passivo, né?
É a situação ditando o que você vai viver. Mas que tal você viver essas experiências de forma ativa, onde você decide a hora que começa, a hora que termina, o dia, onde está com você, nas suas mãos, o poder de decisão. E aí eu relembro tudo que a gente já conversou em semanas anteriores. Né? Ah, você lembra daquele termo cérebro podre? Você lembra como você fica quando você passa o dia todo sem passear, sem sair, só no celular, e de noite você se sente mais irritado, mais desconfortável? Quando você vai para casa do seu pai, como é? Ah, é mais fácil ficar sem celular, porque eu consigo brincar com a galera do prédio, não sei o quê, tem coisas para me divertir. Então, que tal se você fizer algo que você fez durante essa sua última viagem, para te fazer bem, para que o seu dia seja cheio de coisas, não só de jogo, de filme, mas alguma coisa mais analógica. Que tal? Aí a pessoa, ah, não sei e tal. Bom, você me disse que você jogou, você brincou de quebra-cabeça no final de semana. Foi ruim? Não, não foi. Que você acha de fazer de trazer um quebra-cabeça para casa e tentar assim, 10 minutos de quebra-cabeça, deixa num lugar que você possa continuar depois, mas o importante é começar. E aí eu já trabalho esse engajamento. E aí outra coisa, né, que aí eu fui, era um adolescente. Fui, cheguei na mãe e falei, olha, o fulaninho vai fazer um experimento com ele mesmo, tentando ser menos conectado, menos digital e um pouco mais analógico. E aí a gente conversou, ficou aí a ideia de um quebra-cabeça. Que tal se você comprar um quebra-cabeça que tem a ver com futebol? Já que ele ama futebol, né? O quebra-cabeça do Fluminense. Por quê? Porque eu estou adaptando uma atividade que já é sugestão meio assim, né, das experiências que ele teve e adaptando ainda mais aos gostos e preferências do meu paciente. Então aí ele foi brincar depois de um quebra-cabeça, sem compromisso de ir, terminar, né, na mesma hora que ele tentou começar, ele pode continuar depois, e com uma figura no quebra-cabeça que ele gosta muito, né, porque já é um incentivo para. Imagina, se fosse, ah, eu odeio plantas e de repente eu dou um quebra-cabeça de jardim. Cheio de coisa verde, cheio de flores, cheio de. Nada a ver com o gosto da pessoa. Qual é a chance do meu paciente se engajar nessa atividade? É menor. Concorda? Dei exemplo, engajamento. Agora a gente vai para a leitura. Tentei ser muito rápido, mas faltam só 10 minutos. Todo mundo tá aí ainda? Vou correr, hein? Por quê? Ok. Então eu quero que vocês vejam isso daqui, ó. Coisinhas que estão nessa tela do formulário. Se possível, identificar um pouquinho da rotina. E, se possível, coisas que fazem se sentir melhor e coisas que não fazem a pessoa se sentir bem. Ok? Ok. Vamos lá. Eu vou ler também, perdão aí pela minha voz, né? Não se enjoem de mim. Vou ler, coletem os dados e fica aí para a gente aprender um pouco mais e, se possível, eu vou tentar corrigir depois. Guardem essas anotações para a gente talvez trabalhar na próxima sessão. Vou parar aqui a apresentação. Parei de transmitir, eu acho, né? Vamos lá. Alguém precisa rever o formulário lá para lembrar? Todo mundo está aí? Eu, é, eu gostaria de que você revisasse mais uma vez, viu? Que a anotação minha foi rápida. Certo. Eu vou. Você está mexendo no telefone ou no computador? Eu estou aqui no celular. Tá. Você tira print dessa tela? Eu vou transmitir de novo e você tira print. Alguém tirou print? Pode mandar para Noelice? Olha, no meu celular eu só estou vendo você. Não vejo mais nada. Certo. É porque eu parei de transmitir. Ah, Aí, como eu parei de transmitir, eu quero saber se alguém tirou print, pode mandar para você.
Isso, tá. É aquela Alguém já primeira anotou? tela que É, apareceu, lá do a azul? formulário. Uhum, exatamente. Eu tirei. Ok, manda para ela, por favor. Tem um grupo de alunos, né? Ai, eu acho que a gente não tá no mesmo grupo, não. Sério? Ok. Manda para mim, rapidão. Você tá no grupo? Manda no grupo que eu pego. Todo mundo já lembra, ainda lembra, né? Sobre queixo, sobre demanda. Vinícius até exemplificou a diferença deles dois. Eu estou no grupo da diretoria. Manda para mim, Max, que eu mando para ela. Tá. Deixa eu ver aqui. Ah, eu mandei lá no grupo. Ok, muito obrigado. Diretoria? Não, ela mandou no grupo dos alunos. No Elias, Ah, tá. posta Oi, no grupo da liga. não entendi. O print com a foto que você pediu pro Max está no grupo da liga. Pode acessar lá. Tá. Obrigada, viu? De nada. Certo. E aí, galerinha, nesse arquivo, né, para Noelice também, queixa, demanda, dados relevantes da vida. A gente vai pegar também algumas crenças intermediárias, se possível. A gente vai pegar também, deixa eu ver aqui, alguma técnica, né? Se você tiver ideia aí, a gente já citou várias e tal. O que, que a gente pode implementar para essa pessoa? E depois disso aqui, a gente pega isso daqui, tá? Coisas que fazem a pessoa se sentir bem, coisas que fazem ela se sentir mal. Deve ter alguma informação aqui no texto relevante e referente a isso. Preste atenção na leitura. Eu sempre fui muito ansioso. E faz um tempo que eu estou me sentindo meio desanimado. Tenho vivido momentos em que eu me sinto completamente estagnado, como se a minha vida estivesse em pausa, enquanto o mundo ao meu redor segue em movimento. O peso das escolhas que eu fiz no passado me atormentam e a ansiedade que me acompanha desde os 18 anos parece ter se intensificado nos últimos tempos. Sempre fui alguém que busca resultados, que se cobra por desempenho e progresso. Mas ultimamente isso tem me transformado em uma isso tem se transformado em uma grande frustração. Desde que eu terminei minha graduação, eu venho me comparando constantemente com os meus antigos colegas, meus conhecidos da cidade onde eu moro, meus parentes. Muitos já conseguiram estabilidade, viajaram, se casaram, conquistaram bens, enquanto eu ainda luto para ampliar meu espaço no mercado de trabalho. O início desse ano foi especialmente difícil, pois eu tinha expectativas positivas sobre a minha vida financeira, mas ao ver as coisas não fluírem como eu esperava, a frustração se tornou mais forte ainda. Eu me sustento com meu trabalho de autônomo, mas sinto que eu deveria ter feito escolhas diferentes. O alto nível que fiz, o alto investimento que fiz na topografia agora me parece um erro. E esse arrependimento só afirma a minha sensação de que eu estou ficando para trás. Eu pratico atividade física, eu corro, faço boxe e me ajuda a aliviar um pouco a tensão que eu sinto. Também eu gosto de jogar no computador, ler, assistir algumas coisas,
mas esses momentos de lazer nem sempre são suficientes para me acalmar minha mente. Eu faço essas atividades geralmente à noite, algumas vezes na semana. O que mais me deixa para baixo é o julgamento alheio, da minha família principalmente. Eles têm um poder financeiro maior e eu sou o primo pobre, sabe? Me preocupo demais com o que os outros pensam da minha trajetória e das minhas decisões. Sei que eles devem falar de mim. Eles falam, sempre falaram. Esse medo já me impediu de desistir da segunda graduação. Mesmo quando tudo em mim gritava que eu não queria seguir por aquele caminho, eu sei que eu tenho padrões de pensamento distorcidos que impactam diversas áreas da minha vida, especialmente minha carreira. Mas ainda assim é difícil escapar dessas armadilhas mentais. Eu fui diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada e eu uso sertralina. Tento lidar com tudo isso da melhor forma possível. Mas depois desses últimos tempos, eu tive que procurar um psicólogo. Meu psiquiatra recomendou. Eu moro aqui no Cantagalo, Minas Gerais, com os meus pais. Eles são idosos e, apesar de tudo, sigo buscando maneiras de me sentir menos sufocado por minhas próprias cobranças e expectativas. Eu quero encontrar um caminho onde eu possa alcançar sem esse peso, onde eu possa avançar, perdão. Eu quero um caminho onde eu possa avançar sem esse peso constante, sem essa sensação de que eu estou falhando. Talvez ainda haja um espaço para uma virada na minha vida. Talvez não seja tarde demais. Estou envelhecendo e não conquistei nada até agora. Eu deveria ter feito diferente. Não deveria ter deixado a minha última namorada, que gostava muito de mim. Eu não gostava tanto, mas deveria estar com ela, pois agora estou só. E talvez eu continue só. E eu não vou ter mais ninguém. Ok? Conseguiram coletar dados que vocês dizem assim, nossa, isso aqui é informação bacana. Não, informação bacana foi toda a história. A questão é que é muita informação. E como a gente não pode intervir, fica complicado. Eu tenho. Só que eu anotei aqui, eu teria 3, 6, 9, 12, 15 perguntas para fazer para ele, só nesse período desse pouco relato que você fez. Certo. Ele se declara ansioso. Aí depois, a minha primeira pergunta, o que seria ansioso para ele? Mas no final ele fala, né? Que ele recebeu o diagnóstico de TAG, usa sertralina e procurou terapia por indicação do psiquiatra. Então já respondeu minha pergunta. Quando ele fala que em alguns momentos ele se sente desolado e tal, eu perguntaria para ele quais são esses momentos, né, em quais momentos do dia, da semana, qual horário do dia ele se sente assim. Quando ele fala que ele tomou algumas escolhas, quais são essas escolhas? São escolhas da adolescência, são escolhas agora já como adulto? Então seriam essas perguntas. Quando ele fala das atividades que ele gosta, eu afirmaria que é bom ele continuar principalmente nesse processo, ele continuar fazendo as atividades físicas, lutando boxe, assistindo, tendo esse tempo de prazer. E, e o que eu percebi, né, desse primeiro relato é que ele se preocupa muito com o julgamento alheio, né? Julgamento das pessoas, dos pais. Eu tentaria trazer para uma reflexão do porquê que é importante a opinião das pessoas, da família, para o contexto dele. E aí, dentro dessa pergunta, eu tentaria entender o porquê que para ele é importante, porque por trás dessa história tem alguma coisa aí, né? Principalmente quando ele fala que ele é o filho pobre, que ele é o primo pobre, que a família tem uma condição financeira maior, melhor. Então, pode ser que tenha algum resquício de abuso financeiro, né? Alguma coisa assim da família jogar na cara no passado. Então, tem muita coisa para explorar aí. Sim, sim. E aí, A última namorada, por exemplo, né? Ele fala que ele terminou com a última namorada, que não deveria ter terminado, terminou, mas que ele vai ficar solteiro. Por que ele terminou com a última namorada? O que fizeram os dois terminar? E por que ele acha que ele merece ficar solteiro da agora para frente? Então tem muita coisa para explorar dentro disso aí. exatamente. Então aí, tem uma catastrofização
Vocês conseguiram ver, né, um cenário ruim, né? Ah, minha vida financeira tá ruim, parece que minha profissão não vai desmanchar. Tem aí leitura mental, né? O que que os outros pensam a respeito dele? O que que eu penso que o outro está achando sobre mim? Né? Ah, não vou desistir da graduação porque vão falar de mim. Vão achar que eu sou um vagabundo, tal coisa, indisciplinado, né? Vão ter julgamentos negativos a respeito da minha pessoa, da minha imagem. Tem leitura mental aí. Tem também raciocínio emocional, desconsideração do positivo. E aí, tá, a gente identifica isso, né? Isso que eu classifiquei, tem esses erros cognitivos aqui. Pá, pá, pá. Tem pensamentos do tipo, eu deveria ter continuado com a namorada, eu deveria ter feito tal coisa. Na segunda sessão ficou mais evidente o eu deveria, sabe? Mas aí, beleza, eu estou escutando o meu paciente, eu identifiquei todas esses erros cognitivos e também eu comecei a pensar nas perguntas, né, assim como o Vinícius fez aí, comecei a pensar nas perguntas que eu posso fazer para compreender mais, né, o sistema que mantém esse quadro do meu paciente, o que evidenciou para o meu paciente que ele é isso daí, que o tempo está passando, que está tarde demais, né, que ele está envelhecendo. Gente, engraçado. Eu vou falar da idade real desse caso. É 28 anos, sabe? Uma crença de desamparo muito grande, uma catastrofização a respeito do futuro, que ele não vai conquistar os objetivos com 28 anos. E aí a gente... Uma idade, Max, é uma idade que todo, assim, pelo menos no caso dele, que terminou já mais tardio uma faculdade, são questionamentos válidos, né? Apesar de toda a catastrofização que ele faz, os questionamentos que ele traz são válidos. São situações reais que os jovens, né, passam, principalmente nessa transição, porque de 28 até os 35 anos é a transição ali da adolescência, do adulto ali para o mais maduro, né? Uhum. Mas o que caberia fazer, a meu ver, seria minimizar essa catastrofização, né? Tentar trazer ele para a realidade atual dele e fornecer ferramentas para que ele possa lidar com toda essa cobrança, lidar com toda essa preocupação dele. Pouco dessa cobrança também é devido ao TAG, né, que a TAG, né, que traz essa ansiedade por tudo, né, que traz esse medo por tudo. Mas é um caso bacana, cara. Gostei. Sim. E sobre esse aspecto que você está falando, né, a questão isso é compreensível, a questão da idade e tal, a gente tem um manejo aí de acolhimento, da validação, né, do que ele tem, do que ele sente, mas o que a gente pode fazer para intervir nisso daí? Isso daí é uma crença ou não? Vocês acham que vocês conseguem ver uma crença por trás? Sim. Né? Eu acredito que está tarde demais, porque já tenho 28 anos, eu deveria ter já feito isso e tal coisa. Né? Então são regras. Né? Não, com a idade que eu tenho, já era para ter conquistado no mínimo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Né? Isso daí vai se comprovando depois, mas é evidente através dessa fala, e depois das outras sessões a gente foi vendo e constatando isso. Mas Seria agora uma o crença nosso... de desamparo? Oi? Seria uma crença de desamparo? Uma crença de desamparo. Exatamente. E aí, a gente pode conversar com esse paciente a respeito do quê? Olha, como era a sociedade na época dos seus pais? Como era o mercado de trabalho na época dos seus pais? Né? Como é hoje? Será que as pessoas da sua idade já conquistaram isso que você quer conquistar, que deveria ter conquistado já? E aí a gente vai abrindo, né? O túnel tá ali, eu deveria ter conquistado isso, tal coisa e tal coisa. Mas aí vamos abrir, vamos ver o que os outros estão fazendo, né? Será que essas pessoas que você fica vendo, né, se comparando, são, em regra, a maioria das pessoas ou a minoria das pessoas? Né? E aí ele vai vendo que, na verdade, essas comparações aí que ele faz
é uma comparação um pouco injusta, né? Demasiada. Então, ele vai aprendendo a aceitar melhor, né? E a ter mais compaixão de si, ao invés de ser tão autocrítico. Vou voltar agora para o texto e já são 11h06. Prometo que vou ficar só no máximo mais 5 minutos. Vou compartilhar de novo a tela com vocês. Gente, tá todo mundo aí? Tem alguém escutando, pelo menos? Fora o Vinícius e a Noelice. Tô aqui ainda. Tá aí. Que você tá achando da aula? Tá agregando alguma coisa? Sim, tá muito boa a aula. Que bom. Obrigado pelo seu feedback. Você perguntou para a pessoa errada, ô Max. Pra Eu sou quem? poucas palavras, poucas A palavras. Michelle é a mais certinha da turma, é aquela que fala só sim, não e responde sim, tá ótimo. Ela é de É a Michele? pouquíssimas palavras. A Michelle. Michele. Sim, sou eu. Michele é que usa óculos? Sim, É, é. Ah, sei quem é. Então, Michele, aproveita que você está com o microfone ligado aqui, eu com a tela ainda em transmissão, 5 minutinhos. Olha aqui para a tela. Você está vendo a nossa tela? Tô. Certo. Ó, lá naquela tabelinha que eu pedi para vocês tirar print, tem a queixa. Você consegue identificar nesses parágrafos aqui, principalmente no primeiro parágrafo, onde é que está a queixa do meu paciente? No primeiro parágrafo. Ansiedade, né? Ansiedade, exatamente. Que mais? Tenta trazer de uma forma bem falado, assim, de um jeito simples, assim, não tão técnico. Autocobrança? Autocobrança, né? É a queixa dele, que ele se cobra demais, né? E outra queixa que ele tá se sentindo como aqui, nesse texto? Como é que meu paciente está se sentindo? Estagnado. Estagnado, né? Na primeira linha a gente também tem ansioso, deprimido, Desanimado. desanimado, exatamente. Então, isso daí, queixa, ok? Todo mundo compreendeu? E agora, demanda. Demanda, ó, você falou sobre estar estagnado, né? Eu estou parado, eu não avanço, eu não consigo conquistar minhas coisas. Isso que a gente entende por esse termo, né? Estagnado. Para uma pessoa que se sente parado, estagnado, qual demanda de trabalho eu posso ter com ela? Para alguém que se sente assim, então, em autocobrança, parado, sem conquistas. O que eu poderia fazer com esse meu paciente para ajudar ele? Para te ajudar, eu vou no slide e você vai olhar isso aqui, ó. Tá aqui. Tem, tem coisinhas que eu posso fazer em relação a essa estagnação, essa autocobrança dele. Qual desses quadradinhos eu podia implementar aí como demanda de trabalho? Alguém tem ideia? Não só a Michelle, tá? Quem quiser ir. Nossa, a respeito dessa autocrítica, dessa cobrança, dessa sensação de estagnação, de que ele está parado, e aí ele está se sentindo muito deprimido com isso, muito ansioso. Eu poderia fazer alguma coisa desse plano de ação. Qual item aqui? Ninguém. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, já vamos terminando. Dou-lhe três. Eu posso listar os créditos. Eu posso pedir para ele se parabenizar. Isso é listar crédito. Será que tudo que você fez está errado? É pouco? É insuficiente? Vamos tentar ver o que você conquistou até aqui? Ah, beleza, achei as coisas que você conquistou.
Como você se parabenizar por isso? Você percebe que você está olhando mais para o que você não tem e desvalorizando o que você tem consigo? Você pode se parabenizar pela essa conquista que você fez? Listar créditos. Agora, uma outra parte. Vamos lá. E aí fica livre para vocês. Eu preciso identificar aqui pensamento e emoção, ok? Vamos só para um pensamento e uma emoção. Desde que terminei minha graduação, eu venho me comparando constantemente com antigos colegas e conhecidos da minha cidade. Muitos já conseguiram estabilidade, viajaram e casaram, conquistaram bens, enquanto eu ainda luto para ampliar meu espaço no mercado de trabalho. O início desse ano foi especialmente difícil, pois eu tinha expectativas positivas sobre a minha vida financeira, mas ao ver que as coisas não ficaram como eu esperava, a frustração se tornou ainda mais forte. Você consegue ver que isso aqui é pensamento? Tá claro para vocês que isso é pensamento? Eu achava que no começo do ano ia melhorar tudo, e aí não melhorou. E aí eu fiquei muito frustrado, muito triste. Outra coisa, o alto nível de investimento que eu fiz em topografia agora me parece um erro. E esse arrependimento só afirma a minha sensação de que eu estou ficando para trás. Só afirma a minha sensação de que eu estou ficando para trás. Ai, eu acho que eu estou ficando para trás. Eu percebo que eu estou ficando para trás. Isso é emoção ou é um sentimento? Sentimento, não? Sentimento. E por que que a pessoa está fazendo isso, será? Ela está usando a emoção dela para dizer como ela percebe? Perdão, ao contrário. Ela está usando o pensamento dela para falar de uma sensação. Ah, isso só afirma a minha sensação de que eu estou ficando para trás. Será que a sensação, a emoção não é outra? E aí eu vou ajudar a pessoa a identificar isso, essa simples diferença. Olha, pelo que você está falando, você está se vendo, se percebendo, ficando para trás. E aí tem uma emoção que não é essa exatamente. Vamos tentar rastrear aqui como você se sente quando você percebe que está ficando para trás. Ah, eu me sinto triste, me sinto para baixo. E aí você vai aprendendo, olha, você percebe que isso que você fez é um tipo de leitura, perdão, de raciocínio emocional? Está raciocinando, mas você está usando aí a forma como você se sente. Aí você vai ajudar a pessoa a separar, sabe? No começo mesmo. Ó, isso é sensação, isso é emoção. E aí a pessoa se sente ruim e por ela estar mal, aí ela acha que tudo vai mal, sabe? Ah, eu devia estar feliz. Se minha vida tivesse perfeita, eu estaria feliz. Como eu não estou feliz, minha vida não está perfeita. Então é um tipo de uma forma de raciocinar, né? Só que usando as emoções. Ah, pontos fortes, recursos. Pratico atividades físicas, corro, faço boxe, ou seja, ele não é um inativo. Ele tem um nível de ativação comportamental, apesar do nível de deprimido, de humor deprimido, né? Ele já tem tag e estava lá porque estava se sentindo também deprimido. Mas ele fazia as coisas. Então, o primeiro passo de ativação comportamental não preciso dar. Eu preciso fazer outras coisas, né? Que coisas eu preciso fazer para o meu paciente? Alguém tem alguma ideia? Vinícius falou muito de perguntas, né, para investigação. Mas o que que eu poderia fazer de manejo, já que ativação comportamental não parece ser uma prioridade? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vou trabalhar aspectos da cognição. Eu foco lá nos erros cognitivos. Ok? Então,
Seria, Por exemplo. seria tentar mostrar para ele aquilo que eu falei, né? Trazer ele para a realidade e mostrar para ele, perdão, mostrar para ele que ele pode sim vencer, que ainda está cedo para ele se sentir derrotado ainda, né? Como ele Uhum, mesmo disse, ele terminou a faculdade recentemente, então ainda toda a faculdade tem um processo. Seria essas questões de afirmação e talvez tentar mostrar para ele que essa vida que ele almeja com tanta força é uma utopia, né? Que ninguém vive sem sofrimento. uhum. Trazer ele para essa realidade. Aí outra coisa, né, que não tá aqui, mas uma das coisas que fazia ele achar que o tempo estava acabando, né, é modelos, né, a pessoa tem pessoas, estilos de vida como modelos da sua vida, para sua vida, a área de trabalho, que é uma área ligada à tecnologia, né, e essas áreas mais de TI, tudo que tem a ver com isso, é uma área relativamente jovem. Por ser uma área para jovens, ele achava que assim que ele ganhasse um pouco mais de idade, ele ia ser uma mão de obra desvalorizada. Então eu fiz ele entender, por exemplo, há quanto tempo o mercado de trabalho tem essas profissões, né? Ah, tecnicamente uns 30 anos. Então quer dizer que, já que é uma profissão relativamente nova, é de se esperar que não tenham pessoas mais velhas, né? Onde a mão de obra é relativamente, aí, no máximo, pessoas de 50 anos, né? São raras as pessoas mais de 50 anos que estão no mercado de trabalho por TI. E tem a crença, olha aí, de que quando eu envelhecer, eu vou me desvalorizar, porque essa é uma área de trabalho que desvaloriza a mão de obra que vai envelhecer. Então, quais soluções eu posso ter, levando em consideração que sim, tem uma desvalorização? O seu medo, ele não é um medo totalmente irreal, ele faz sentido de certa forma. Como eu posso evitar a desvalorização da minha mão de obra? E aí eu vou atrás dessa não desvalorização, dessa manutenção do meu valor de trabalho para apresentar, olha, tem soluções. Você vai envelhecer nesse mercado, mas será que você vai ficar estagnado para trás mesmo? Porque você já identificou que você catastrofiza, né? Foi um dos primeiros termos que você trouxe, a gente até usa muito aqui na terapia e provavelmente a gente vai usar. E aí você catastrofiza o seu sucesso de trabalho. Será que não tem como evitar? Ou será que é realmente inevitável assim, essa desvalorização? E aí eu também vou trazendo o imaginário da pessoa. Como é esse cenário de desamparo? Desempregado, sem conseguir trabalhar, dependendo de ajuda dos outros, e aí, como ele vai estar desempregado, ele não vai conseguir sustentar uma família, né? Porque aí ele aprendeu através do modelo que o homem tem que sustentar a família. Então, a gente vai trabalhando aí esses aspectos mais cognitivos. E já que a pessoa tem ansiedade, controle de ansiedade também, né? Uma das demandas, saber lidar com a sua ansiedade, regulação emocional. O que mais me deixa para baixo é o julgamento alheio. Aí a gente viu, né, que é leitura mental, basicamente. E aí tudo isso a gente vai se complementando através das aulas da nossa colega, né? A Rose. Rose o quê? Que dá aula de técnicas? Rosane Oliveira. A Rosane, exatamente. Então aí você já pode identificar, nossa, a aula que a Rosane deu a respeito de pensamento intrusivo, será que se encaixa aqui ou não? Ah, aquele outro manejo que ela deu, será que se encaixa aqui ou não? Né? Então vocês poderiam casar. Que técnicas eu aprendi com a Rose que eu poderia utilizar aqui? E aí é isso, gente. Eu espero que essa nossa conversa, essa nossa troca, tenha de alguma forma enriquecido e tenha trazido para vocês novos recursos, novos caminhos neurais. Ah, eu acho que não vai fazer sentido isso agora, por que que eu assisti essa aula e tal? Mas quando você atender o seu paciente, vai haver um momento, né, como você já construiu uma via neural aqui, que se interligou a respeito de manejo de intervenção, vai ficar mais fácil de ser acessado.
o manejo, a técnica, o acolhimento, a resposta de pensamentos, né, o controle emocional. De alguma forma, espero que esse nosso diálogo de hoje possa ter contribuído com né, a execução do trabalho de vocês. E é isso. Max, muito obrigado pela sua aula. Foi um conteúdo maravilhoso. Principalmente quando traz esses exemplos, né, esses casos clínicos para a gente analisar. Eu acho muito mais proveitoso que ficar só no conteúdo. Parabéns pela aula, parabéns pelo conteúdo que você trouxe. E fica aqui o meu agradecimento em nome da Liga. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, o espaço está aberto. Max, obrigada. Trouxe um esclarecimento muito bom para mim. Tem contribuído para o meu crescimento, Max. Continue assim. E eu espero não perder essas aulas, porque é muito elucidativa e ajuda a Eu que todos. agradeço. Obrigado, gente. Vocês querem o texto? Quem é que vai querer, assim, para... Ah, eu vou responder aqui esse formulário, quero o texto. Alguém vai querer? Eu quero. Tá, então eu vou mandar lá no grupo da diretoria, depois eles repassam para vocês. Tá, Obrigado. obrigada. Obrigado, Muito Max. obrigado. Obrigada, Max. Excelente final de semana para você e até a próxima aula, se Deus quiser. Até Deixa eu mais. dar um aviso para vocês, pessoal. Nós vamos ter no dia 17, a nossa aula vai ser com o pessoal de São Paulo, da rede de ligas acadêmicas da PBE. Deixa eu só abrir aqui, vai ter uma palestrante que vai trazer uma aula para a gente. Deixa eu só abrir aqui, só um minutinho que eu vou falar para vocês quem que é a palestrante. Eu até conversei com eles, nós vamos reunir a nossa liga e mais a liga da deixa eu só abrir aqui. Liga Acadêmica de Teorias Cognitivas e Comportamentais da Unisal. Eles vão fazer a aula junto com a gente no dia 17. Quem vai dar a aula para a gente é a psicóloga Fabiana Alcântara. Ela é psicóloga clínica pela PUC de Minas Gerais, especialista em neurociências pela Universidade Federal de Minas Gerais, formada em teoria, terapia cognitivo comportamental, em psicopatologia pelo grupo PBE, especializada em práticas baseadas em evidências, em psicologia clínica, possui experiência no setor público, tendo atuado em unidade básica de saúde e centro de atenção psicossocial. Ela é palestrante e coordenadora da Clínica Social da Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências. E ela vai estar trazendo para a gente uma introdução sobre o que é a PBE, sobre quais são as abordagens, o porquê utilizar a PBE na nossa prática clínica. E vai ser um evento praticamente da rede de ligas acadêmicas da Associação Brasileira de Prática de Psicologia Baseada em Evidências, da qual a gente faz parte. Então, eu vou estar fazendo o folder essa semana, e quem puder nos ajudar divulgando, quem puder participar, vai ser um mega evento, vai ser online, tá? Vai ser aqui no mesmo horário nosso aqui, das 10 às 11, no sábado, dia 17. Então, quem puder estar comparecendo, vai ser um mega evento, uma psicóloga de renome aí, trazendo conteúdo bem bacana pra gente. Certinho. Vamos participar, galera. Como se diz, nós já estamos acostumados com alto nível, né? Igual o Max traz pra gente. Mas comer uma comidinha de fora também é bom, né, Max? É ótimo. Vou E aí estar fica o meu também. convite para você também, Max. Os Com tutores certeza. estão participando com a gente aí. Vai ser um evento bacana aí. Certo. Gente, eu não participo das aulas ao vivo, mas eu assisto a maioria das aulas que vão para o YouTube. Show de bola. E aí, vamos então, né? Tchauzinho, galera. Até Tchau, mais. tchau. Até a próxima aula, se Deus quiser. Amém.